Vamos lá, pessoal, boa noite para todos. Continuando o conteúdo aí de história, a gente estava falando então do segundo reinado. Lembra que a última aula a gente falou ainda daquele período regencial, aquele período em que regentes ficaram governando o Brasil, enquanto o Dom Pedro II não completava a maioridade. Em 1840, de certa forma, a gente teve uma pressão, principalmente dos grupos chamados liberais, que perceberam um avanço muito grande daqueles ideais conservadores, centralistas. Pela pressão desses grupos liberais, então, se estabeleceu o seguinte acordo, que Dom Pedro II assumiria o poder, então, mesmo ainda não tendo os 18 anos completos. Ele, na época, ainda tinha 14 anos e 10 meses de idade. Mas, mesmo assim, lembra lá que o período regencial foi um período de muitas crises, muita instabilidade política. Então, para fugir daquela crise, daquela instabilidade política, se chegou à conclusão que era melhor colocar lá o menino Dom Pedro no poder. Quando que começa esse período, pessoal? Então, esse período aí que a gente está estudando começa em 1840, com o chamado golpe da maioridade. Por que golpe da maioridade? Lembra lá, pela Constituição de 1824, o Dom Pedro II só poderia assumir se tivesse 18 anos. Antecipam a maioridade do Dom Pedro, né? Ele assume com 14 anos e, nesse sentido, então, é um golpe por quê? Porque não respeita, porque fere aquela Constituição de 1824. Então, por isso, esse evento é conhecido como golpe da maioridade. Então, o Dom Pedro II chega ao poder com esse golpe, né? Vamos dizer assim, com uma maneira aí que não respeitava a Constituição, de uma maneira que não respeitava a Constituição de 1824. E esse período que a gente vai estudar vai até 1889. Então, 1840 a 1889, então é o período do chamado Segundo Reinado. Quem estava no poder nesse tempo? Dom Pedro II. Então, o Dom Pedro II estava no poder à frente do Brasil nesse período. Nesse período, pessoal, quais são os principais grupos políticos do Brasil? A gente vai ver que os principais grupos políticos do Brasil são os chamados liberais e os chamados conservadores. Os liberais tinham ideias mais parecidas com aquelas ideias que vinham lá dos norte-americanos, principalmente a ideia do federalismo, aquela ideia que as províncias deveriam ter mais poder. Os conservadores, pelo contrário, continuavam a ter aquela ideia mais centralista. Eles achavam que tudo deveria passar pelas mãos do imperador. Esses dois grupos vão ficar disputando o poder durante o período de governo, então, do Dom Pedro II, 1840 a 1889. Começamos, pessoal, a ver esse período pela questão da economia. Na questão da economia, esse período vai marcar um momento em que o Brasil vai ter como principal produto o café. Então, o café vai ser o principal produto aqui do Brasil. Qual era o objetivo da produção de café? Era muito parecido com aquele objetivo da produção do açúcar. Ou seja, produzia aqui no Brasil, usava mão de obra escrava e você fazia o que com esse café? Mesma coisa que o açúcar, você vendia no mercado internacional. Mesma coisa, então, se fazia com o
café. Produzia o café aqui no Brasil com o objetivo de exportar, de vender no mercado internacional. Primeira fase dessa produção do café, ela vai começar no estado do Rio de Janeiro. Então, no Vale do Rio Paraíba, no Rio de Janeiro, até 1850, essa primeira fase. Qual é a característica dessa primeira fase da produção do café? A característica da primeira fase da produção do café é que ela era no chamado sistema de plantation. O que é esse sistema de plantation, pessoal? Então, o sistema de plantation, ele tem a seguinte característica. Primeiro, né, grandes propriedades, que são os chamados latifúndios. Então, os latifúndios, né, as grandes propriedades de terra. Segunda característica do plantation era a mão de obra. Qual o tipo da mão de obra utilizada? Mão de obra escrava. Então, a mão de obra escrava. E a gente tem também uma terceira característica desse sistema de plantation, que é a questão da produção ser voltada para quê? Para exportação. Então, não é para consumo interno, é para fazer exportação desse produto. Então, características aí do sistema de plantation. Latifúndios, mão de obra escrava e produção voltada para exportação. Não fica no Brasil. Essa sociedade é uma sociedade bastante conservadora, né? Essa sociedade que nasce no Rio de Janeiro, pela produção de café até 1850, é uma sociedade bastante conservadora. Ou seja, eram grupos que queriam conservar as leis, conservar a sociedade da maneira que ela estava. Eles queriam manter os seus terrenos, manter as suas grandes propriedades, manter a escravidão, manter a economia do Brasil atrelada à exportação. Então, era uma sociedade bastante conservadora e também era uma sociedade patriarcal. O que isso quer dizer? Que a figura máxima geralmente era o homem mais velho lá da casa. Então, parecido com a questão do senhor de engenho. Então, não tinha o senhor de engenho, mas tinha um indivíduo que seria o dono do cafezal, né? O barão do café, ali no Rio de Janeiro, tinha essa característica de ser, vamos dizer assim, bastante controlador. Então, uma sociedade patriarcal. A mulher tem pouca possibilidade de opinar nessa sociedade, ela não participa muito das decisões, e a gente tem as decisões centralizadas bastante nas figuras masculinas. Primeira fase, lembra lá? Rio de Janeiro, plantation, sociedade patriarcal. Até 1850. Segunda fase, pessoal, é quando a produção, né, o cultivo de café, ele vai avançar pelo Rio Paraíba, mas já entrando no estado de São Paulo. Então, essa segunda fase, né, marca então o avanço do cultivo do café para o oeste paulista, e esse avanço começa em 1850 e vai até 1930. A partir desse momento, a gente tem novas características, pessoal. Por quê? Porque a sociedade paulista, ela já é um pouco diferente daquela sociedade patriarcal lá do Rio de Janeiro. Então, quais as novas características aí dessa nova fase, dessa nova sociedade aí? Então, a gente tem o seguinte, entre 1850 a 1930, né, na questão da economia,
Então a gente vai ter uma sociedade um pouco mais diversificada, né? Então em São Paulo essa sociedade não é tão estratificada, não é lá senhor, né, e escravos. Essa sociedade ela começa a ter grupos sociais diferentes também ganhando importância. Então os centros urbanos ali também ganham importância em São Paulo, trazendo novos grupos sociais, profissionais liberais, vamos pensar assim, advogados, funcionários ali próximos da administração do reino. Todos esses indivíduos começam a também ganhar destaque nessa região aí de São Paulo, aí do Oeste Paulista. Não é uma sociedade tão, vamos dizer assim, presa naquela divisão, senhor, escravo. Ela já é uma sociedade mais diversificada, a gente pode destacar por assim dizer. Então, é mais diversificada. Outra questão importante também desse momento, além da sociedade apresentar essa diversificação, não ser aquela sociedade tão presa naqueles estratos sociais, dono de escravo e escravo, também a gente tem o uso tanto da mão de obra escrava, mas também a gente tem já a atração de mão de obra dos imigrantes. Então a mão de obra também no Oeste Paulista, né, vai ser mão de obra tanto de escravos, mas também os cafeicultores vão fazer uma propaganda muito grande do Brasil, fora daqui, principalmente na Itália, e vão tentar atrair italianos para vir para o Brasil, para quê? Para trabalhar aqui nas fazendas de café. Então, vai ter essa questão da tentativa do quê? De atrair imigrantes para vir trabalhar no Brasil. Por que esses indivíduos saem lá da Itália e vêm para o Brasil? A Itália, nesse período, pessoal, 1850, a Itália ela está passando por um período de muitos conflitos. A Itália ela está se formando nesse período, né? Então, Alemanha e Itália, esses dois países, eles se formam no século XIX. E existem muitos conflitos ocorrendo. Muita gente que está sem possibilidades, sem terreno, que está na miséria nesses países. Como os cafeicultores fazem propaganda, dizem que aqui no Brasil tem o quê? Tem emprego, tem dinheiro, tem geração de renda, essas pessoas vão querer vir para o Brasil. Então vai ter uma atração do quê? De imigrantes. Então, tanto mão de obra escrava como de imigrantes. Principal grupo, qual é? Italianos. De que, para que melhor? Para que estado do Brasil, principalmente, eles vão nesse período? Qual é o estado que a gente está falando? São Paulo. Então, principalmente imigrantes italianos vindo para o Brasil com direção a São Paulo. Para fazer o que em São Paulo? Trabalhar no quê? Nas fazendas de café. Então, muita gente vai vir nesse período, pessoal, de 1850, né, não até 1930, um pouco menos, até os anos 1910, mais ou menos, essa imigração é muito forte, mas eles vão estar vindo com o objetivo de buscar um novo, né, uma nova vida, buscar trabalho, buscar emprego, buscar uma nova possibilidade de renda. Então, veja aí, essa sociedade é mais diversificada, né? É uma sociedade que já apresenta o quê? Não só escravo, já tem um imigrante, já tem profissionais liberais. Estão vendo? É uma sociedade nova que vai se formando ali em São Paulo. Outra questão que a gente pode destacar também é que essa elite, né, os barões do café paulista, eles... barões do café,
eles também têm uma mentalidade um pouco mais aberta. Eles não são indivíduos que querem manter aquela sociedade como ela era. Eles não têm interesse, por exemplo, em manter todo o trabalho escravo. O interesse deles é que eles tenham uma maneira de produzir e que isso seja cada vez mais lucrativo. Então a gente pode dizer que esses barões do café paulistas, eles têm uma mentalidade mais aberta e uma mentalidade mais próxima daqueles ideais capitalistas. Né? A ideia é o seguinte: produzir mais, mas de uma forma que seja mais barata. Então, nesse momento, isso vai tomar conta aí, né? Principalmente em São Paulo, essa mentalidade de produzir, né? Mas também olhar a questão da rentatividade, da lucratividade disso daí. Barões de Café Paulista, mentalidade mais aberta, por assim dizer. Outra questão interessante dos Barões de Café Paulista, pessoal. No Rio de Janeiro, a tendência é que os barões do café lá do Rio de Janeiro, eles vivessem em suas fazendas. Os paulistas, eles já têm uma característica diferente. Eles deixam a fazenda por conta dos capatazes, dos empregados, e eles moram na cidade. Então eles vão para São Paulo e eles fazem esse trajeto entre São Paulo e as fazendas. Então eles vão ter essa característica de não morar mais só nas fazendas. Eles podem ficar um tempo, mas eles têm uma vida social muito grande na cidade. Então eles já vão ter essa característica nova. Outra coisa, muitas vezes os filhos desses barões já vão estudar fora também. Né? Já tem um objetivo lá de estudar, né? Conhecer também das letras, ter uma formação. Então já é característica desses barões do café paulista aí. Então, a maioria aí vai viver nas cidades, né? Vivem principalmente em São Paulo. Vou colocar aqui. Vivem, residem, né? Vamos colocar residem em São Paulo. Residem, moram em São Paulo. E aí, nesse sentido, o que eles vão fazer? O dinheiro que eles ganham, eles vão passar a investir na cidade também. Então, a partir desse momento, a gente vai ter, por exemplo, a questão da melhoria dos investimentos em infraestrutura urbana. Então, eles vão investir no quê? Em calçamentos, investir em rede de esgoto, investir em rede de água, não esperar lá que o governo fosse fazer aquilo, mas eles mesmos, por conta própria, vão investir na melhoria da cidade. Então isso também vai ter nesse momento, né? Investimentos em melhorias lá, investimentos em melhorias na infraestrutura das cidades. Então, é característica aí desse momento, infraestrutura urbana. O que seria essa infraestrutura urbana? Esgoto, rede de água encanada, né? Tudo isso que precisa lá para uma cidade ser melhor habitável. Então eles vão fazer esses investimentos, né, nesse momento. Vamos lá, continuando aí. Só vou colocar aqui para vocês algumas imagens para a gente reforçar essa questão aqui que eu coloquei aqui para vocês. Então, só algumas imagens aqui para a gente reforçar isso daqui.
democrático. Segundo reinado. Vamos lá. Então, o que a gente já falou daqui? Olha lá. Dando uma relembrada. Segundo reinado, o período aí, 1840 a 1889. O que mais que a gente falou? Dos grupos liberais e conservadores. Quem faz parte desses grupos liberais? Pode ver que isso é uma característica principalmente desse momento. Surgem aí os profissionais liberais urbanos, latifundiários ligados à produção para o mercado interno. E os conservadores, aqueles grandes comerciantes, os proprietários de terra ligados ao comércio externo. Então, os dois principais grupos aí desse momento. Economia lá. Então, produção inicialmente no Vale do Rio Paraíba, no Rio de Janeiro. Depois, expande-se para o Oeste Paulista. Inicialmente, sistema de plantation, lembra lá? Trabalho, escravo, exportação, grandes propriedades. Depois de 1850, o que acontece? Uso também do trabalho dos imigrantes. A gente já vai descobrir por que passaram a utilizar os imigrantes. Né? Por que eles do nada começaram a utilizar e trazer imigrantes para o Brasil? Isso teve a ver com uma questão política daquele momento que a gente já vai estudar. Então, aqui a gente tem um mapa, pessoal, mostrando esse momento aqui. Então, o início da produção do café. O início da produção do café, aqui, olha. A gente tem muito restrito aí no final do século XIX, no Rio de Janeiro, margeando o Vale do Rio Paraíba. A partir da metade do século XIX, o que acontece? Essa produção vai se espalhar. Então esse mapa mostra exatamente o quê? O avanço, né, a partir aqui do Rio de Janeiro, para São Paulo, dessa produção de café. Uma coisa que faltou a gente destacar, por que a produção de café, ela começou nessa região e foi se espalhando? Falei que tem a ver com o Rio Paraíba. Mas tem uma outra questão importante, que é a questão do tipo da terra. Então, a terra, pessoal, do vale desse rio, que é o Rio Paraíba, é uma terra roxa. E essa terra roxa é propícia para o cultivo de café. Então, por isso, não foi à toa também que eles começaram a testar o plantio de café. Tem a ver com o quê? Com a questão do tipo da terra. Então, por isso é que foi sendo testado e viram que realmente, né, dava certo produzir ali o café nessa região. Então, vocês podem ver que ele vai avançando, pessoal, para São Paulo. Mais tarde, já quase no século XX, no final do século XIX, começo do século XX, já vai avançar para Minas Gerais. E também aqui a gente tem o cultivo do café no norte do Paraná. Né? Então, o norte do Paraná também vai entrar nesse ciclo da expansão do café. Se vocês olharem aqui o mapa, olha, o norte do Paraná e ao norte lá de São Paulo, a gente tem já indo para aquela região já de Minas Gerais. Né? Então, vocês podem acompanhar aí, né, no mapa aí as regiões que o café vai se espalhar. Você vai ver lá que ele vai até o Espírito Santo. Por quê? Lembra lá? Muito lucrativo, um negócio que dá muito dinheiro, né, nesse momento aí. Olha lá, clima, também importante para a produção do café, e a terra roxa. Proprietários paulistas, lembra lá que eu falei para vocês? Diferente dos proprietários do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, os caras queriam o quê? Continuar aquela sociedade assim. Quem é escravo, nós não queremos saber de mudar nada. São Paulo, eles não estão interessados em manter só a sociedade, eles querem o quê? Ganhar dinheiro. Os caras não estão interessados se vai usar mão de obra escravo, imigrante, o que for mais lucrativo, melhor será. Essa é a ideia. Eram proprietários rurais que voltavam-se para a vida urbana. Lembram lá? Olha lá, mentalidade mais aberta, moravam em São Paulo e vão investir em infraestrutura urbana. Então, a gente falou aí, nessa parte, da questão, né, da economia. Nesse período, pessoal, por causa principalmente desse investimento no café, a gente tem um momento de um chamado surto industrial. Uma colega, eu não lembro se era dessa turma ou da outra turma, perguntou, né, professor, quando é que o Brasil teve um desenvolvimento industrial, um investimento em indústria? O grande investimento que a gente pode dizer foi exatamente nesse período do segundo reinado, né, a partir aí, principalmente dos anos 1850. Então, a partir desse momento, a gente teve, podemos dizer assim, um pequeno surto industrial. Principal figura, pessoal, desse surto industrial vai ser um indivíduo chamado Irineu Evangelista de Souza. Esse Irineu Evangelista de Souza vai ser o grande empresário brasileiro. O título dele, o título de nobreza dele, era Visconde de Mauá. Então, o Visconde de Mauá, a gente pode dizer que foi o grande empresário brasileiro. Que época que ele atuou? Durante o segundo reinado, né? Durante aquela época lá, 1840, principalmente lá a partir dos anos 50. O que o Irineu Evangelista de Souza percebeu que dava para investir e para fazer no Brasil? Ele viu que no Brasil dava para fazer de tudo, né? O Brasil era carente naquele momento de qualquer tipo de obra. Então, ele vai investir em muitos setores diferentes. Olha lá, ele vai montar companhias de bonde, Rio de Janeiro e São Paulo. Ele vai se envolver com a navegação, ele vai criar uma empresa de navegação. Ele vai criar empresa para fazer instalação da iluminação urbana nas principais cidades. Ele vai tentar criar uma indústria de fundição de ferro, né, e aço. Vai tentar aí, e vai fazer, né, a ligação, principalmente do Porto de Santos, com a cidade de São Paulo, com estradas de ferro, com o objetivo de escoar a produção. Então, vai investir em estradas de ferro. Vai investir, pessoal, na instalação de um telégrafo que ligava o Brasil à Europa. Pensa o cara, naquele momento, tudo era cabeado, pessoal, era um cabo. Então, você tinha que instalar um cabo aqui no Brasil e levar esse cabo até a Europa. E o indivíduo bancou, né, essa proeza aí de instalar um telégrafo aqui que ligava o Brasil à Europa. Lembra lá, pessoal, sem telégrafo, as notícias da Europa, como que elas chegavam? Lembra lá, tinha que esperar toda a viagem, dias, né, quase meses aí para a notícia chegar ao Brasil, depois voltava para lá. Com o telégrafo, isso se tornava instantâneo. Então, mensagens curtas, claro, mas que eram instantâneas no mesmo momento. O que aconteceu com o Visconde de Mauá? O cara era visionário. Tinha, vamos dizer assim, sede de fazer as coisas. Mas, naquele momento, mesmo sem o governo brasileiro perceber, algumas leis acabaram interferindo nos investimentos do Visconde de Mauá. E ele, sem apoio do governo e tendo esse problema com a legislação, acabou falindo. Pensa lá, né? Fazer tudo isso e, no final lá, ele não teve um retorno financeiro. Pelo contrário, Irineu Evangelista de Souza, né, ele acabou falindo aí, né,
por causa de tantos investimentos diferentes que ele acabou fazendo. Naquele momento, pensa, o problema desses investimentos era o quê? O retorno. Quem é que podia pagar por aqueles serviços? Então, né, esse foi a grande questão. Né? E como eu falei para vocês, o governo brasileiro, mesmo sem querer, muitas vezes, talvez, acabou prejudicando o Visconde de Mauá, ou, né, ele era barão, depois se tornou Visconde de Mauá. Lembra lá, grande empresário brasileiro de que época? Do Segundo Reinado. Investiu aonde? Aonde dava para investir, estava lá o indivíduo fazendo, né, o seu investimento. Final, acabou falindo sem a ajuda, né, sem o auxílio do governo nesse momento. Na questão, pessoal, da política do Brasil com outros países. Então agora a gente já passa a sair um pouquinho da economia e entrar na ordem da política. Então vamos lá. Questão política. O Brasil teve um problema bastante sério com a Inglaterra, pessoal, por causa de uma seguinte situação. Teve um navio inglês que acabou naufragando no Brasil e a carga desse navio acabou sendo saqueada, ela acabou sendo roubada naquele momento. E os ingleses pediram o quê? Que o governo brasileiro restituísse, né, aquele valor. O governo brasileiro não fez isso naquele momento. A Inglaterra acabou apreendendo 5 navios brasileiros e aí isso gerou um problema internacional, que no final até a Bélgica, o rei da Bélgica acabou intervindo nessa situação. Então, acabou virando um confronto, vamos dizer assim, diplomático, não chegou a uma guerra, mas foi uma disputa diplomática, né, que acabou gerando. Então, isso ocorreu lá em 1861, esse naufrágio, e isso só foi julgado, arbitrado pela Bélgica lá entre 1864 e 1865. E o rei da Bélgica disse que o Brasil, na verdade, tinha razão. Então ele chegou à conclusão que não, os ingleses não tinham razão. E em 1865, então, os ingleses acabam pedindo desculpa para o Brasil pelo ocorrido e acabam reatando uma relação comercial. Esse momento, pessoal, é conhecido como questão Christie. Então, essa questão Christie é o quê? É esse naufrágio da embarcação inglesa aqui no Brasil, e os ingleses, né, vão gerar toda essa polêmica por causa desse naufrágio e daquela questão da carga desse navio inglês. Por que questão Christie? O embaixador britânico, William Christie, é quem exigiu que o Brasil pagasse uma indenização. Então tudo isso gerou esse desgaste diplomático entre o Brasil e a Inglaterra. E no final lá, lembra lá, foi para a Corte Internacional e a Bélgica então vai dar ganho de causa para o Brasil. Acabou como? Os ingleses pedem desculpa, né, e se resolve essa situação. Mas no final, pessoal, o Brasil pagou a carga. Então, mesmo tendo toda essa polêmica aí, o Brasil acabou, né, pagando essa carga aí, né, naquele momento. Continuando aqui, a gente avançando na questão política, a gente vai voltar a 1840, porque 1840, pessoal, então, política. Em 1840, quando o Dom Pedro II chega ao poder, o que acontece? A gente tem um momento em que
há uma disputa política entre os liberais e os conservadores. Então, o Dom Pedro chega ao poder, mas era preciso eleger o quê? Um congresso, né, para governar junto com ele. E, para a eleição desse congresso, né, teve muita disputa, muito problema mesmo. Inclusive, o pessoal entra no porrete, né? Tanto é que essas eleições de 1840 são chamadas de eleições do cacete. Por quê? Por causa dessa disputa entre aqueles dois grupos principais, entre os liberais e os conservadores. Então, 1840, eleições do cacete. O que aconteceu? Por que teve tanta polêmica nessas eleições lá, quando Dom Pedro II chegou ao poder? Os conservadores vão falar assim, olha, os liberais conseguiram mais membros no Congresso não por causa dos projetos que eles tinham, não por causa do plano político deles, mas porque eles usaram de duas coisas. O que eles usaram? Fraude e usaram também a violência contra os eleitores. Então eles forçaram os eleitores a votar. O Dom Pedro, para impedir que esses dois grupos ficassem brigando, ele vai fazer o seguinte, ele vai decretar novas eleições. Então, em 1842, a gente tem, então, uma convocação de uma nova eleição. E aí, tanto os políticos de São Paulo, quanto os políticos de Minas Gerais, os liberais, que tinham vencido a eleição, naquele momento lá, mesmo na base... Daí vou piorar nessa situação. Mesmo sendo acusados de usar fraude, de usar violência, eles vão ficar extremamente nervosos. Por quê? Porque o Dom Pedro anulou a eleição. Eles tinham a maioria dos membros lá, né, dos deputados eleitos. Então eles não vão ficar felizes. Então a gente tem, nesse momento, a chamada revolta liberal. Essas revoltas liberais vão ocorrer aonde? Em São Paulo e em Minas Gerais, nesses dois locais. O que o Dom Pedro fez para resolver essa situação? Ele vai prender os líderes principais, até 1844, ele deixa 2 anos os caras de molho, e depois ele vai anistiar todo mundo, ou seja, ele perdoa todo mundo. Mas esse momento aí é conhecido então como revoltas liberais. Por que eles se revoltam? Lembra lá, por causa da convocação das novas eleições, onde eles, na primeira, em 1840, nas eleições do cacete, tinham a maioria. Depois, com as novas eleições, eles não conseguiram o mesmo número de membros lá, né, do mesmo número de parlamentares. O Dom Pedro, percebendo que esses caras iam dar problema para ele, quem? Os liberais e os conservadores, o Dom Pedro vai usar uma estratégia política que é a seguinte, olha, se esses indivíduos ficarem brigando, vai sobrar para o Dom Pedro. Então ele usa a seguinte tática, ele implanta uma ideia que é chamada de parlamentarismo às avessas. O que seria esse parlamentarismo às avessas, pessoal? Parlamentarismo é um sistema de governo onde quem tem o poder é, né, o poder, vamos dizer assim, executivo, ele fica nas mãos do primeiro-ministro. Então, da onde que vem o parlamentarismo? Da onde que surgiu essa ideia? Lá da Inglaterra. Então, na Inglaterra,
você tem a eleição da Câmara, né, dos Lordes lá, e essa Câmara dos Lordes, ela indica uma pessoa para ser o primeiro-ministro. Então é assim que funciona na Inglaterra. Na Inglaterra surgiu isso por quê? Porque os ingleses perceberam que o rei, naquele tempo, tinha muito poder. E o que os ingleses queriam fazer? Eles queriam decidir, criar as suas leis, mas eles não conseguiam fazer isso porque o rei sempre estava criando as leis diferente do que os lordes, os ricos, queriam. Então o que eles fizeram? Eles se uniram, esses indivíduos mais ricos na Inglaterra, e fizeram a seguinte proposta para o rei. Olha, ou a gente elege um parlamento, e o parlamento é que vai indicar o governante, o líder do poder executivo, ou o rei, né, ou a gente vai conversar diferente aí. Então o rei naquele momento, né, o rei se chamou João Sem Terra, ele acabou aceitando essa situação. E isso acabou criando o sistema chamado de parlamentarismo. Então o que é o parlamentarismo? Você tem uma Câmara, um grupo de deputados eleitos, e esse grupo de deputados faz o quê? Escolhe um primeiro-ministro. Esse é o parlamentarismo clássico. O que aconteceu no Brasil? No Brasil as coisas não são clássicas, elas sempre são ao contrário, elas são às avessas. O Dom Pedro usou essa ideia e fez o quê? Ele disse para os deputados, olha, quem vai governar vai ser o primeiro-ministro. Quem vai escolher os deputados vai ser o povo. Mas quem vai escolher o primeiro-ministro não vão ser os deputados. Vai ser quem? O Dom Pedro. Então, por isso que é às avessas. Ao invés do povo escolher os membros do Congresso ou os deputados, e os deputados escolherem o primeiro-ministro, o que o Dom Pedro fazia? O povo escolhia os deputados, mas ele é que escolhia o primeiro-ministro. Então, por isso que o parlamentarismo implantado no Brasil pelo Dom Pedro a partir de 1847 foi chamado de parlamentarismo às avessas. Por que ele implantou esse sistema de governo? Por que ele deu poder para um primeiro-ministro? Para evitar essa disputa de liberais e conservadores, que poderia o quê? Desgastar o poder do Dom Pedro. Só que o Dom Pedro também tinha, né, uma carta na manga. Mesmo ele colocando o chefe do poder executivo, o primeiro-ministro, ele tinha mais um poder que era reservado só para ele. Lembra da Constituição de 1824? 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador. Então ele dava o poder para o primeiro-ministro. O primeiro-ministro criava, né, indicava os ministérios, mas no final das contas, usando o poder moderador, o Dom Pedro II conseguia ter o poder, né, vamos dizer assim, sobre todos os outros poderes. Era uma estratégia política do Dom Pedro II, chamado de parlamentarismo às avessas. Ao invés dos parlamentares escolhidos pelo voto lá, lembra que o voto no Brasil também era uma desgraça, né? Só os mais ricos votavam. Lembram disso? A Constituição de 1824 dizia que o voto era censitário. Lembra lá? 100 mil réis para deputado, né? Até 800 mil réis para o indivíduo votar e ser votado para senador. Então, o direito ao voto era restrito. Não era todo mundo que votava, era a minoria. Né? Alguns historiadores dizem até de 1% só da população votar nesse momento. Então, a minoria mesmo, que votava, que tinha direito ao voto. E mesmo assim, o Dom Pedro, mais esperto ainda, usava uma outra estratégia. Então, Dom Pedro II indicava quem? O primeiro-ministro. Por isso, parlamentarismo às avessas. Tranquilo isso? Parlamentarismo normal,
Eleitor escolhe os deputados escolhem o primeiro-ministro. Parlamentarismo às avessas. Os eleitores escolhiam os deputados e o Dom Pedro não deixava os deputados escolher o primeiro-ministro. Ele é que indicava esse indivíduo, esse primeiro-ministro. Por que isso? Para acabar com essas disputas entre os liberais e conservadores. Uma gestão ele indicava um liberal e na outra gestão ele indicava um conservador. Que no final das contas, pessoal, falando bem verdade, já ouviram aquele termo lá? Farinha do mesmo saco. Por que farinha do mesmo saco? Porque no final das contas, nenhum desses grupos queria transformar o Brasil, queria mudar o Brasil, queria um outro projeto para o Brasil. No final das contas, eles queriam mesmo o quê? Estar próximos do poder. Então, por isso lá, farinha do mesmo saco. Quando você vê a administração de um liberal como primeiro-ministro, ou quando você vê a administração de um conservador como primeiro-ministro, no final das contas, eles não faziam nada de muito diferente um do outro. Por isso o termo farinha do mesmo saco. Foi, né, isso que a gente viu aí com relação a esse momento. 1848, pessoal, a gente vai ter uma revolta aí que não tem a ver com essa disputa nesse momento entre liberais e conservadores. 1848, pessoal, a 1850, a gente tem uma revolta lá em Pernambuco, chamada de Revolta Praieira. Primeiro, por que Revolta Praieira? Os revoltosos, lá em Pernambuco, eles tinham um jornal que ficava na Rua da Praia. Então, a partir dali, eles começaram a divulgar ideias. Essas ideias eram influenciadas principalmente pelas ideias que vinham da Europa, principalmente ideias do chamado socialismo utópico. Ou seja, da criação de uma sociedade mais igual, de uma sociedade que fosse mais justa, né? Mas essa sociedade deveria nascer de que forma? Principalmente através de melhores relações entre as pessoas. Então não iria existir uma revolução armada para implantar esse ideal. As pessoas iriam, no decorrer do tempo, perceber que era melhor viver numa sociedade onde todos podem usufruir dos bens. Né? Uma sociedade onde todos vão ter acesso aos bens. Então essa ideia ficou demarcada de socialismo utópico, por quê? Porque um indivíduo falou que dificilmente quem tem os bens, quem tem a riqueza, vai em algum momento falar assim, olha, estou com muita coisa aqui, vou distribuir para todo mundo, tal, para todo mundo ficar igual. Por isso que eles foram chamados de utópicos. O que é utópico? Utópico é uma palavra que significa lugar nenhum. Ou seja, muito difícil disso acontecer. É utopia, entende? É um local quase que ideal, imaginário, muito difícil de alcançar. Mas essas ideias desse socialismo chegaram aqui no Brasil. E esses indivíduos que estavam em Pernambuco, então vão começar a criar um movimento seguindo ou tentando seguir esses ideais. Eles criaram em 1842 o chamado Partido da Praia, e esse Partido da Praia então vai começar a fazer a leitura desses chamados socialistas utópicos. Quem eram esses indivíduos? Eram liberais, principalmente, contrários ao monopólio dos portugueses
e no comércio e as poucas famílias que tinham poder, tanto com relação ao domínio das terras lá em Pernambuco, poucas famílias tinham esse poder. Socialismo vai pensar o quê? Dividir, dar para todos, entende? Então eles vão questionar, poxa, como que essas terras estão nas mãos de poucas famílias? Como que pode isso? Não pode ser assim, né? Você tem que dividir, todo mundo deve ter acesso a isso. Então, eles vão questionar por que que em Pernambuco todos os bens estavam concentrados nas mãos de poucas famílias. 1848, pessoal, um governador que era aliado dos liberais, aliado do Partido da Praia, que se chamava Chichorro da Gama, vai ser substituído pelo Dom Pedro II por um outro governador, né, que era o Herculano Pena, que era um indivíduo conservador, né, que era de um grupo contrário daqueles liberais que estavam no poder. O que aconteceu, pessoal? Esse povo aí vai lançar um manifesto chamado Manifesto ao Mundo. Lá de Pernambuco, os caras vão fazer um manifesto ao mundo inteiro. Tamanho deles, né? Manifesto ao mundo. E nesse manifesto eles vão pedir o seguinte, lá de Pernambuco: voto livre e universal. Não voto lá por renda, voto para todos. Segunda ideia, liberdade para dizer tudo o que a imprensa quiser. Noticiar as coisas, né? Extinção do poder moderador. Será que o Dom Pedro ficou feliz quando ele viu um negócio desse? Alegre e contente? O que mais que eles pediram? Fim do monopólio português sobre o comércio e maior autonomia lá para as províncias. 1849, pessoal, eles vão tomar Olinda, vão atacar o Recife, né? Mas o governo vai se organizar. Dom Pedro vai mandar as tropas para lá e até 1850 ele vai conseguir sufocar essa revolta. Então esses indivíduos, lembra lá, têm por objetivo o quê? Construir um governo diferente, tem por objetivo construir uma maneira diferente, totalmente diferente daquele momento, né? Um governo, vamos dizer, para aquele momento revolucionário, onde as pessoas, todo mundo pudesse votar. Pense, os caras estão em 1849, né? Eles estão pedindo isso em 1849. Quando que todo mundo teve direito a voto no Brasil? Em 1988 só. Veja lá, eles estavam mais de 100 anos, né, à frente, vamos dizer assim, dos ideais lá que estavam correndo naquele momento. Estavam pedindo isso. No final das contas, o que aconteceu com eles? O governo ficou esperando eles, né, incendiarem o Brasil com essas ideias? Não. O governo do Dom Pedro II vai lá e sufoca essa revolta. A revolta praeira. É uma revolta bem diferente do resto das revoltas, por quê? Porque ela tem essa influência do chamado socialismo utópico, né? O que ela quer? Ela quer uma sociedade mais igual, uma sociedade mais livre, uma sociedade onde todos, de certa forma, tivessem mais possibilidades de participar. A gente pode perceber que nesse momento não era esse o projeto para o Brasil, né? Não era a ideia lá para o Brasil de que todos participassem. Mas podemos dizer que é uma revolta bastante importante por trazer essas ideias aí para o Brasil, né? Que mais tarde elas vão gerar também mudanças.